Bom, rapaziada, vim trazer esse tema importante para vocês aqui, fundos imobiliários e imóveis, ou seja, locação de imóveis. Por que eu quero trazer esse tema para vocês? Para justamente mostrar as diferentes formas de investir o seu dinheiro, sendo em imóveis ou em fundos imobiliários, e qual, na verdade, seria o ideal para você no caso. Primeiro eu queria que você chamasse seu pai, seu avô, sua mãe, aquela pessoa que tem mais idade, mais experiência na sua família para poder sentar e assistir esse vídeo junto com vocês. Por que eu tô falando isso? Porque a maioria das pessoas que tem mais idade, ela tem a tendência a mostrar a você que imóveis é a parte mais real de você adquirir um patrimônio, de você conseguir uma renda e tudo mais. Por que eu tô falando isso? Porque a maioria dos pais, mães, avós, todos te ensinam que o ideal após você crescer na vida é você comprar um imóvel e depois comprar outro imóvel e alugar para certas pessoas para você ter uma renda passiva mensal na sua conta. Ou seja, você ter um dinheiro provento daquilo que você construiu e tudo mais. E por que eu tô falando isso? Só para vocês entenderem. Fundos imobiliários é basicamente a mesma coisa de você ter um imóvel, só que dentro da Bolsa de Valores. Aí você me pergunta, como assim, Rony, ter um imóvel dentro da Bolsa de Valores? O que você está falando? É basicamente o seguinte, fundos imobiliários é uma porcentagem de uma empresa ou algo que possui empreendedores na Bolsa de Valores, ou seja, lojas corporativas, indústrias e tudo mais, sendo que esse grupo de empresas, elas distribuem cotas mensais aos acionistas, ou seja, é um pagamento mensal, uma renda mensal, proveniente daquilo que você tem. Mesma coisa dos imóveis que você possa ter comprado na vida e tudo mais. E por que eu tô falando isso? Porque há dois lados da moeda. O primeiro é aquela informação que já é trazida pela sua família, que é justamente aquilo que eu falei, você tem um imóvel, você alocar ele para outras pessoas e você tem uma renda passiva no seu futuro. E a outra é você investir nesses fundos imobiliários. E qual que é a principal diferença? Bom, vou começar pelos fundos imobiliários. Fundos imobiliários, como eu disse, ele é negociado na Bolsa de Valores e ele possui o valor de mercado muito menor do que você ter um imóvel. Por que eu tô falando isso? Porque os fundos imobiliários são frações de empreendimentos já desenvolvidos. Ou seja, você paga por uma cota, que no caso é a ação, e é uma fração desse mercado empreendedor. Resumindo num contexto geral, imagina que você tem, sei lá, dos seus 18 aos 25 anos, você tem uma vida estável, e dentro dessa sua vida estável, você planeja, almeja no futuro, ter uma renda passiva, seja de imóveis ou de fundos imobiliários. E a diferença primordial é o tamanho da disponibilidade que você tem que ter do seu dinheiro perante a isso. Não onde eu quero chegar. Imagina que você tem que ter um imóvel. O imóvel custa cerca de, sei lá, por exemplo, 100 mil reais. E desses 100 mil reais que você comprar esse imóvel e alugar para alguém, você receba, sei lá, R$1.000 de aluguel. E os fundos imobiliários é nessa mesma parte, só que ele é direcionado à parte de fração. Por quê? Porque você vai estar investindo seu dinheiro fracionado numa empresa que já detém aquele mercado. Ou seja, imagina que a empresa custa, sei lá, 1 milhão, só que ela tem uma fração de cotas para você poder comprar. Então, tem uma média de 80 a 200 reais até mais ou menos, para você poder comprar essa cota. Só que de cada cota, você recebe os seus dividendos, ou seja, uma porcentagem daquilo que você investiu, pelo valor da cota, e pelo valor do fundo e tudo mais. Então, ou seja, com o aglomerado daquelas cotas, você vai receber uma renda passiva no seu futuro. E o principal, da onde eu quero chegar nesse ponto, o fator de você ter os fundos imobiliários na sua vida, é muito mais relevante do que você ter um imóvel. Porque primeiro, os fundos imobiliários é algo escalável, você consegue começar com pouco, você consegue começar com 100 reais, como eu falei, comprando uma cota, e assim sucessivamente. Mês a cada mês você comprando uma cota e aumentando seu patrimônio em relação àquilo. Porque a cada mês que você compra uma cota, você recebe os dividendos por aquilo. Um exemplo besta. Vamos supor que a cada 100 reais de uma cota, você receba 60 centavos daqueles proventos. Então você vai ter uma renda mensal de 60 centavos. A partir do momento que você comprou aquela cota. Ou seja, você já vai começando a aglomerar os seus dividendos desde a primeira vez que você comprou aquele ativo. Muito diferente de quando você vai comprar um imóvel. Porque quando você vai comprar um imóvel, às vezes você precisa parcelar aquele imóvel, às vezes você não tem o dinheiro total daquele imóvel, você tem que dar uma entrada muito alta e parcelar o pouco que falta no caso. Ou às vezes você tem que dispor muito do seu dinheiro para receber o pouco no começo. E tirando essa parte financeira do negócio, na onde eu quero chegar? Em relação à dor de cabeça. Aí você vai falar, como assim dor de cabeça? O que esse menino tá falando? Tava falando de dinheiro agora há pouco, você tá falando dor de cabeça. Porque na onde eu quero chegar? Muitos dos seus pais que estão assistindo aí, os seus avós, mães, que nem eu falei, umas pessoas mais de idade da sua família que tem mais conhecimento daquilo que eles têm a falar para você, a te ensinar, eles têm o intuito de que você tendo um imóvel, você vai ter sua renda passiva e você vai ter inquilinos naquele lugar, você vai ter a rentabilidade e no futuro aquele imóvel pode sim se valorizar, dependendo do lugar e tudo mais. Só que no mundo dos fundos imobiliários é a mesma coisa, só que em proporções diferentes. Por que eu tô te falando isso? Porque imagina que um fundo começou a crescer no momento que você comprou com seus 18 anos.
Depois de 10 anos que você detém aqueles fundos, reaplicando seus dividendos e tudo mais, você vai às vezes ter a mesma proporção de que você teria um imóvel, porém, ele também vai ter valorizado, porque ele também vai ter crescido no mercado. Ou seja, você vai ter uma rentabilidade mensal, às vezes, daquele valor que você recebia pelo imóvel ou mais líquido na sua conta. E por que eu tô falando isso? Porque os fundos imobiliários são uma das únicas tipos de ações no mercado que pagam mensalmente. Porque eles recebem mensalmente os aluguéis das empresas que detêm o mercado que eles possuem. Caralho, tá falando as coisas. Então, a forma de que você tem menos dor de cabeça com isso é consequência da importância que você dá àquilo. Por que eu tô falando isso? Porque imagina que você, por ser uma ação na Bolsa de Valores, você quer comprar, sei lá, 10 ações, 10 partes daquele empreendimento. E é o que eu tô falando, eles são donos de shoppings, lajes corporativas, grandes empresas, ou seja, o crescimento dele é muito alto. Vamos supor que você quer negociar uma parte daquilo, você tem R$500 para investir, algum valor simbólico. Você vai adquirir parte daquele investimento, proveniente daqueles seus investimentos, você vai receber um dividendo mensal na sua conta, ou seja, líquido, vai cair direto no seu bolso, assim como você teria dos imóveis. Só que dos imóveis você tem toda aquela burocracia por fora. Por quê? Tem parte de papelada, documentação, você tem que ir atrás de conseguir aquilo, você tem que deduzir no imposto de renda, isso daí é uma bica para quem tem imóvel. Você tem que ter dor de cabeça com inquilino, você tem que saber se vai ter vacância, ou seja, você vai ter que saber que vai estar alugado para certas pessoas durante aquele período. Às vezes a pessoa pode sair, às vezes a pessoa pode se tornar inadimplente, ou seja, a pessoa chega e fala: "Ah, mas eu tô com um problema com a minha família, eu não vou conseguir pagar esse mês". E aí, você acaba ficando com o problema terceirizado de outra pessoa. E no mundo dos fundos imobiliários não existe isso. Porque a partir do momento que você detém a cota, você recebe a porcentagem de dividendos daquela cota. Ou seja, muito mais fácil. O ponto que eu quero tocar é a liquidez. O que é a liquidez, Rony? Liquidez nada mais é que o período que você consegue receber o seu dinheiro referente ao que você tem. Aí você vai me falar, como assim? Tipo assim, vamos supor que você tem um imóvel de 100 mil, você ficou com ele durante um ano, ele tá valendo agora 120 mil. Só que para você vender, você tem todo aquele processo de burocracia, achar alguém que queira comprar, achar alguém que queira pagar aquilo que você quer realmente, que seja os 120 mil que vale ou não. Você tem todo esse processo, você tem que às vezes ir atrás de imobiliárias para poder tentar vender o seu imóvel mais rápido, ou seja, a liquidez daquilo é muito baixa, porque você não sabe o período que você vai vender. Já com os fundos imobiliários na bolsa não, porque os fundos imobiliários, só para vocês entenderem melhor, na bolsa de valores ela é calculada como D mais 2, ou seja, o dia que você vendeu mais 2 dias. Isso tirando o final de semana, porque final de semana não conta, né? Ou seja, vamos supor que você tem 500 mil investido em fundos imobiliários, você quer recuperar esses 500 mil para usar para qualquer tipo de coisa. Se você vendeu hoje, se você colocou pelo preço da cota que está hoje, você colocou lá na boleta para vender hoje, e vendeu hoje no caso, daqui a 2 dias, o dinheiro já vai estar na sua conta. É muito mais fácil você abranger esse contexto. E é isso que eu falo, na onde que bate na mesma tecla. É justamente aquele conhecimento de que vem dos avós, de todo mundo, que fala: ah, os imóveis ainda assim são o meio mais rentável de você investir seu dinheiro. Só que tem todo aquele outro porém, que imagina que você tem um fundo imobiliário e você acaba adquirindo ele há 10 anos atrás. Se você continuar com esse fundo imobiliário até hoje, além dele trazer a rentabilidade líquida no seu bolso, ou que você possa vender decorrente desse período você queira vender, tipo hoje, e ter o dinheiro daqui a 3 dias, você ainda tem aquela parte de que não deteriorei meu patrimônio. Ou seja, você não usufruiu daquilo fisicamente, você não gastou aquilo. E na onde que eu quero chegar a isso? Os imóveis já são totalmente diferentes, porque imagina que uma pessoa usa aquele imóvel durante 10 anos, alugado. A pessoa não tá nem aí se ela sujou a parede, se ela zoou o reboco, se ela fez qualquer outra coisa, sei lá, levou as lâmpadas, destruiu alguma coisa da casa. Isso vai deteriorando o seu patrimônio durante o tempo. Porque na onde que é o mais importante? Imagina que desses 100 mil que você tem investido nos fundos imobiliários, te rendeu 120 mil por causa da valorização do patrimônio do fundo imobiliário. Você vai ter esses 120 mil valorizado. Porém, na sua casa, se equalizar dentro desses 100 mil é totalmente diferente, porque imagina que desses 100 mil ele passa a valorizar 120 mil, só que você tem que gastar mais 10 mil de... Ô Lucas, como é que fala quando você... a reforma? Você tem que gastar mais 10 mil pra poder fazer uma reforma pra tentar vender ele por 110 mil, e aí acaba que você tem que pagar pro imobiliário uma porcentagem pra poder tentar vender aquele imóvel mais rápido pra conseguir seu dinheiro de volta, ou seja, vai acabar caindo na mesma. E é aquilo que eu quero falar. Realmente, para quem tem conhecimento sobre fundos imobiliários, é uma boa iniciativa para tentar ter um investimento para o seu futuro. Porque aquilo vai te render, sim, uma renda passiva para o seu futuro. Muitas das pessoas que eu conheço que investem seu dinheiro na Bolsa de Valores, elas possuem os fundos imobiliários como forma de renda passiva para uma suposta aposentadoria. Para justamente não depender de governo, INSS, um monte de coisa. Porque aí a pessoa, ela reinvestindo seu dinheiro durante os 35 anos que era para ser trabalhado em carteira assinada, ela tem uma rentabilidade muito maior do que uma aposentadoria.
aposentadoria, no final das contas, entendeu? Onde eu quero chegar. Então, é justamente esse vídeo que eu queria passar pra vocês. Eu espero que vocês, além de estar assistindo esse vídeo, desperte aquele, vou estudar mais sobre fundos imobiliários, também tenha a coragem de querer procurar mais sobre em outros canais, em outros meios de YouTube e tudo mais. Qual que era o outro ponto que eu queria chegar, mano? Ô, tinha um bagulho que eu precisava falar, Lucas, que eu esqueci, mano. Você lembra? O quê? Eu não terminei, não. Tinha outro bagulho que eu precisava falar sobre fundo imobiliário, você lembra? Que eu até esqueci de falar. Caralho. Ah, tá, sobre o BCFF, pode fechar. E aí sempre vai ter aquelas pessoas que vão falar, mas eu não sei não estudar, eu não sei sobre o fundo imobiliário. Só que na verdade não é que ela não sabe, é porque ela não quer ir atrás, né? Mas vamos chegar no ponto de que a pessoa não sabe mesmo, sei lá. Não sabe. No mundo dos fundos imobiliários, há fundos que investem em fundos. Ou entrando mais a fundo literalmente, porque é justamente o quê? Imagina que você não tem um conhecimento básico daquele fundo que você quer investir, de uma única ação, de um único fundo. O que acontece? Na Bolsa de Valores tem fundos que investem em fundos, ou seja, são fundos imobiliários que você, comprando cotas deles, eles reinvestem o seu dinheiro em outros fundos, em outro leque. O exemplo que eu dei até mesmo pro Lucas, imagina que você tem, sei lá, tem uma banca de CDs pra você poder comprar. Tem um CD que só tem uma música, você nunca ouviu aquela música, só que tem outro CD que custa a mesma coisa do que aquele CD que só tem uma música, só que ele tem uma coletânea de 10 músicas. Qual a chance que tem dos dois CDs de você gostar mais? Provavelmente vai ser o que tem da coletânea. Por quê? Porque dentre as 10 músicas, pode ser que 6 você goste e 4 não. Ou seja, 6 são viáveis pra você, já tá acima da média, e os outros 4 não. E daquela única música pode ser que você escute e acaba não gostando. Então, onde que eu quero chegar? Nesse adendo geral, que é justamente, imagine que você aplicando esses fundos dos fundos, você tem uma segurança maior dentro do seu começo nos investimentos. E um bem conhecido por quem está investindo já na Bolsa de Valores ou por quem está tentando aprender sobre fundos imobiliários é o BCFF11. Ele pega o dinheiro que você aplicou na cota dele e ele reaplica em outros fundos. Ou seja, a forma dele agregar valor a um mercado maior é muito melhor para você, porque você tem uma segurança maior daquilo. Entendeu? E para quem tá começando também é bem melhor, porque daí você já acostuma com a volatilidade, ou seja, com aquela subida e descida do valor das ações. Você também se acostuma a ter uma média de rentabilidade dos dividendos perante as ações que você comprou. Tem tudo aquilo para você poder ir se acostumando. E quando você se sentir confiante naquilo que você já começou, você já pode escolher um fundo específico, um fundo de shopping, um fundo de laje, um fundo de tijolo, e você ir lá investir naquele fundo, principalmente. E é aquilo que eu falo, diversificando sempre, porque você apostando todas as suas fichas em um só, é muito difícil de você crer que realmente só aquele vai crescer, né? Muito mais fácil você realocar em vários para ter um leque de várias informações e uma segurança maior. Mas é isso que eu queria passar, fiz o vídeo de última hora, agora deve dar, sei lá, já é quase meia-noite, deixa eu ver aqui. São exatamente 23h13, o Lucas já até abriu a porta que ele já não tá aguentando mais aqui na casa dele. Mas é isso, rapaziada, tamo junto, é nóis.